Em primeiro lugar, sempre agradecendo a Deus por essa reencarnação, por essa encarnação, né, que estamos vivendo agora, por termos conseguido chegar aqui, né, depois das nossas batalhas do dia de hoje, e nos sentarmos reunidos em torno do Evangelho do Cristo. E agradecendo também à irmã Maria Angélica e à equipe espiritual dessa casa por mais essa oportunidade de trabalho na Seara do Bem. O tema hoje é uma parábola. E estudar uma parábola é mergulhar no Evangelho, porque as parábolas eram trazidas sempre dentro de um contexto cotidiano, no qual Jesus se aproveitava daquelas situações ali corriqueiras da comunidade local para apresentar um ensinamento à luz da Boa Nova, à luz da mensagem divina da qual ele se fazia portador. E certa vez, Simão Pedro e Jesus estavam saindo da casa de um morador de Corazim, uma cidade próxima a Cafarnaum, ali na região da Galileia. Eles saíam apressados para socorrer uma pessoa que estava já no seu leito de morte. E de saída, foram abordados por 4 publicanos, os homens que coletavam os impostos para César. Eles se aproximam de Jesus e dizem que precisavam muito conversar com ele. Tinham ouvido falar das claridades da Boa Nova e precisavam de consolo para os seus corações. Como Jesus estava de saída, precisava socorrer aquela pessoa, ele vira-se para Pedro e diz assim: Pedro, nossos irmãos vêm em busca de renovação e afeto, porque Jesus conhece os nossos corações, né? E havia notado, a despeito das túnicas bem cortadas e distintas, os seus rostos vincados de angústia e preocupação. Então, os recomenda a Pedro. Diz a Pedro: olha, ampara os nossos irmãos com a verdade, e eu volto já. Aí Pedro: mestre, deixa comigo. Vai na fé que vai dar tudo certo. Essa retórica é minha, tá? E aí, mal Jesus virou as costas, Pedro fechou a cara para os 4 publicanos. Mas sentou-se com eles e aguardou que eles falassem. O mais velho deles começou então a falar. Disse que tinham ouvido falar de Jesus, que sabiam que ele vinha da parte de Deus e precisavam muito conhecer a Boa Nova e gostariam de, inclusive, participar da construção do reino. Aí, quando eles disseram isso, Pedro deu um soco na mesa. Víboras de Corazim, como ousam vir até aqui? Acham que eu não vos conheço? Tu, ladrão de viúvas, que queres aqui com o nosso mestre? E tu, tá rindo? Vai sobrar para você também. E tu, que praticas o comércio da fome, faz subir o preço das hortaliças para coletar mais impostos. E tu aí também, acha que não sei que extorquiste teus irmãos? Um deles veio, inclusive, a morrer na penúria por consequência dos teus atos. E os homens arregalaram os olhos desse tamanho, né? Assustados, e Pedro continuou lá, com o chicote da verdade na mão, como Jesus tinha recomendado, schlepp, schlepp. Os homens foram às lágrimas. Nisso, Pedro ainda diz assim: o reino de Deus não é para vós. Aí, nesse momento, quem entra? Jesus. Vê aquela cena e diz assim: Pedro, que fizeste? Ué, mestre, não me recomendaste ampará-los com a verdade? Eu passei a verdade neles, né? Aí Jesus diz: sim, Pedro, mas eu jamais te recomendaria aniquilar alguém com ela. E aí Jesus, com toda aquela sua característica ímpar, né, no espírito da tamanha envergadura que era, acolhe os homens, senta-se com eles. Aí podemos imaginar, né, aquele olhar doce do Rabi da Galileia,
aquele magnetismo que acalmava qualquer tempestade, e ele consegue contornar a situação, e os homens saem de lá mais tranquilos, felizes, sorridentes, inclusive. Mal se viu a sós novamente com Jesus, Pedro não aguenta e diz assim: mestre, não entendi nada. Se precisamos tratar os maus com tanto carinho, como vamos tratar os bons? Ele já colocando ali numa balança, né? Aí Jesus responde para ele: Pedro, eu não vim curar os sãos. E aí percebam que nem mesmo Simão Pedro, que já partilhava das disposições mais íntimas do Mestre, ele que havia aceitado a missão de ser pescador de homens, ainda não conseguia compreender a ideia de um reino fraterno universal. Para sua surpresa, Jesus diz a ele que não veio para os justos, veio sim para os necessitados. Nesse mesmo contexto, já em outro momento da narrativa evangélica, Mateus e Lucas nos trazem a parábola que é o objeto do nosso estudo de hoje, a parábola da ovelha perdida. E ela diz assim, vamos ler porque é bem curtinha. Primeiro deixa eu me entender aqui com... Vamos lá. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A parábola é super curtinha e singela. A história de um pastor que deixa lá 99 ovelhinhas quietinhas no campo e vai atrás da ovelhinha fujona. E quando ele a encontra, se alegra muito mais por tê-la encontrado do que pelas 99 que ficaram ali e nem lhe deram trabalho algum. Mas por trás dessa aparente simplicidade, existem vários aspectos que podem ser explorados para que cheguemos até o objetivo real de Jesus quando proferiu essa palavra. O primeiro que eu destacaria é a crítica dos fariseus. Vocês se lembram? Eles criticam Jesus por comer entre publicanos e pecadores. De fato, fazer uma refeição na cultura israelita não era alguma coisa banal. Sentar-se à mesa com alguém significava comunhão. Comunhão de ideias, sentimentos, interesses. E essa comunhão estava intrinsecamente ligada à fidelidade a Deus. Por quê? Vou voltar um pouquinho na história. Quando Pedro age daquela forma, nós podemos pensar, nossa, né? Um rude pescador. Mas é compreensível a sua atitude, porque Pedro era judeu. E, como tal, ele estava acostumado às tradições sectárias que segregaram os hebreus em castas sociais,
castas religiosas. Isso remonta lá ao período do exílio na Babilônia, período no qual os hebreus, os judeus, que foram deportados para lá do reino de Judá, depois da divisão do reino de Israel em dois, né? Do norte e do sul, o norte a Samaria e do sul a Judéia. Então, quando eles foram deportados, alimentaram um sentimento no seu coração que tinham sido infiéis a Deus. Por isso, estavam sendo castigados. E quando retornaram, finalmente, depois de 50, 60 anos, à Palestina, decidiram que cumpririam a lei sob qualquer aspecto. A sua relação com Deus se estreitou por meio do cumprimento estrito da lei e das tradições, dos rituais que foram criados na tentativa de restaurar as bases da comunidade judaica, que naquele momento já estava miscigenada com outros povos, de outras culturas, outras religiões. E era o cumprimento da lei e dos rituais, então, que marcava quem era justo, pecador, puro, impuro. Então, todas essas questões estavam, na verdade, refletidas naquela atitude de Pedro. Por isso é compreensível que, naquele momento, ele tivesse agido assim. Então, voltando lá, não se preocupem, não, eu dou uma passeada, às vezes, no Evangelho, mas eu volto, tá? Porque, senão, pego o fio e vou embora. Então, eu estava falando das refeições. As refeições estavam submetidas também a esses rituais de purificação. Então, antes de comer, precisava se purificar o alimento, lavar as mãos com uma água que não tivesse sido tocada, todo o aparato utilizado ali também precisava ser purificado, ou seja, sentar-se à mesa com algo ou alguém que não tivesse passado pelo ritual de purificação era inconcebível para os fariseus. E o que acontecia no momento da parábola, naquela situação cotidiana ali? Jesus, aquele a quem chamavam de Messias, desconsiderava todas as tradições dos anciãos e comia à mesa feliz da vida com publicanos e pecadores. Os publicanos nós já sabemos, os coletores de impostos coletavam os impostos da sociedade israelita e entregavam para César. Os pecadores, aqueles que não cumpriam os mandamentos, a mulher adúltera, quem sabe, o Evangelho não deixa muito claro, mas eram os rotulados como pecadores. Seguindo, os fariseus fiscalizavam esses rituais de uma forma bem escrupulosa, né? Nós vemos aí, ao longo de todo o texto do Novo Testamento, vários momentos em que eles criticam Jesus, né? Não guarda o sábado, porque curou um paralítico, né? Os discípulos não lavam as mãos antes de comer. Aí Jesus diz, mas isso não importa. O que importa, o que estraga o homem não é o que entra, mas sim o que sai. E por aí vai. E naquele momento, voltando lá à situação da parábola, para rebater essa crítica, Jesus sabiamente lança a parábola da ovelha perdida, devolvendo aos fariseus, que eram profundos conhecedores da lei e do Antigo Testamento, devolvendo a eles a responsabilidade de compreender a situação por meio de uma tradição. Não eram as tradições que eles gostavam? Então, Jesus sabiamente lançou essa parábola. Qual era a tradição que Jesus estava puxando ali? Os pastores de Israel. A figura do pastor e da ovelha no Antigo Testamento é bastante recorrente. Em várias passagens nós vemos Deus sendo comparado ao grande pastor e a humanidade
comparada ao rebanho. O pastor é, sobretudo, um líder, porque as ovelhas, diferentemente dos outros animais, não têm o instinto de defesa, de autodefesa. Então, elas podem facilmente ser atacadas pelos seus predadores. Por isso, os pastores precisam estar sempre ao lado delas. Caso contrário, elas podem ser atacadas ou podem se perder, porque elas saem pastando. Então, o pastor está sempre ali, guiando, orientando, mostrando o caminho. Mas, por outro lado, as ovelhas são sensíveis. Elas têm a capacidade de identificar os outros componentes do seu rebanho, as outras ovelhinhas que pertencem ao mesmo rebanho, e elas conseguem reconhecer a voz do pastor. Então, quando o pastor chama, elas vêm e se reúnem em torno dele. Olha que interessante. Por tudo isso, a relação que se desenvolve entre o pastor e a ovelha é uma relação de afeto. Para ser pastor, é preciso ter características, qualidades específicas. Primeiro, é preciso ter disposição, porque elas pastam, em média, 8 horas por dia. Eu pesquisei na casa da ovelha. Então, tem que ter disposição para acompanhar as danadinhas 8 horas, no mínimo. Em média, vamos lá. Né? E tem que gostar, ter o cuidado para zelar por elas, vigiar para que elas não se dispersem. Ou seja, é preciso amar o rebanho. E fazendo uma analogia lá com a tradição do Antigo Testamento, o que nós vamos encontrar? Os patriarcas hebreus eram pastores, desde a época de Abraão. Abraão era pastor. Moisés, que conduziu o povo do Egito para a Terra Santa, era pastor. Davi, o grande rei de Israel, era pastor. Foi atribuído a ele, inclusive, é atribuído a ele, o salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o profeta Samuel, se eu não me engano, escreveu que Davi via os súditos como um rebanho e se prontificava a sofrer no lugar deles. Então, percebam que existia a ideia de que, cuidando do rebanho, aprender-se-ia a cuidar do povo de Deus. E aí vocês devem estar se perguntando, assim como eu me perguntei também, vim conferir aqui, por que isso é importante para nós, né? Porque eu estou igual a ovelhinha perdida, saindo por aí, de vez em quando tenho que voltar. Por que tudo isso é importante para nós? Para termos claro a ideia de que, quando Jesus contou aquela parábola, os fariseus, que eram profundos conhecedores da lei do Antigo Testamento, tiveram a certeza de que ele se referia, na verdade, a Deus e à salvação, que é o tema central da parábola. Naquele momento, Jesus não falava só para os fariseus. Na verdade, ele falava para o povo, os fariseus, que eram enxeridos, ficavam ali, né, contestando tudo. E o povo, que não tinha tanto conhecimento assim do Antigo Testamento, e que tinha também uma capacidade cognitiva um pouco mais limitada, também conseguia entender a mensagem, porque eles faziam uma associação com a sua atividade rotineira. Era um povo pastoril. Então, eles sabiam muito bem qual era a relação que se desenvolvia entre um pastor e uma ovelha, que o pastor é responsável pelas ovelhas. Portanto, ao dizer que haveria mais alegria no céu por um pecador que se arrepende
do que pelos 99 justos, Jesus afirmava que para Deus todos são importantes, principalmente aquele que errou, que se perdeu, que caiu e precisa ser resgatado. E lembre-se que quem cercava Jesus em busca do seu conhecimento, da sua palavra esclarecedora, eram os necessitados, os pobres, estropiados. Não eram os fariseus. Daí a sabedoria da parábola que Jesus contou naquele momento. Na verdade, ao dizer isso, Jesus também tentava romper com o sectarismo existente. Porque as tradições que aparentemente uniam o povo escolhido, o povo israelita, em torno da aliança com Deus, na verdade, os dividia. Foram divididos entre judeus e samaritanos, depois entre fariseus, saduceus e essênios, pela simples forma de interpretar a lei mosaica e também por algumas questões de cunho político. E essa era a grande crítica que Jesus fazia aos fariseus, muitas vezes chamando-os de hipócritas, porque a salvação não estaria ao alcance somente daqueles que cumprissem os mandamentos, os rituais e as leis, mas sim ao alcance de qualquer um que cumprisse a vontade do Pai que está no céu. E agora a pergunta de prova. Qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai está resumida num conjunto das 10 leis divinas. Quem estuda o Livro dos Espíritos aqui, ou já estudou? Todo mundo reprovado. Mas não se preocupem, mesmo que não tenham estudado o Livro dos Espíritos, nós estudamos lá, né, as 10 leis. Se não são 10, eu também estou reprovada. Quem estudou e já não lembra mais, não precisa se preocupar, porque Jesus resumiu essas leis em apenas 2 mandamentos. Esse vocês sabem, pelo amor de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito bem, isso todo mundo sabe. Simples assim. Não é simples? Simples. Agora vamos refletir um pouquinho sobre essa questão da salvação. Respirar. A salvação, para os hebreus, significava o quê? Obrigada, Cícero. A ressurreição e riqueza abundante no mundo vindouro. Os justos seriam salvos. Quem eram os justos? Os que observavam os 10 mandamentos e os 613 preceitos da Torá. A Torá era o conjunto das 5 leis mosaicas, para quem não sabe. Para Jesus, o que era a salvação? A vida eterna. O reino dos céus, que era alcançado pelas obras, a cada um conforme as suas obras, né? A doutrina espírita, por sua vez, também tem uma ideia muito clara do que é a salvação, não tem? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Kardec registra uma comunicação de Paulo de Tarso, fazendo parte do grupo ali do Espírito de Verdade, e ele diz assim, esse eu não decorei, não. Nada traduz com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. 2 pontos,
Que máxima é essa? Fora da caridade não existe, não há salvação. Um mantra para nós espíritas. E essa frase Kardec apresentou pela primeira vez em 1861, numa edição da Revista Espírita, rebatendo uma crítica veemente ao espiritismo. A única que, segundo ele, mereceu ser respondida, porque as outras simplesmente ridicularizavam a doutrina, Kardec ignorava. Mas essa não. Essa veio de uma revista chamada Bibliographie Catholique, Bibliografia Católica, traduzida para o português, edição número 3, de 1860, onde o escritor Georges Gardy, se eu não me engano, disse que afirma que a doutrina espírita é uma grande ameaça à sociedade e elege a Igreja Católica como a única capaz de levar o homem à salvação. Aí Kardec rebate, no melhor estilo kardeciano, né? Filosofia, ciência, religião. A revista espírita era usada para isso, para esses debates com seus opositores e também com seus apoiadores da época, em artigos de altíssimo nível. Quem quiser, está disponível no site da FEB, nós podemos acessar e ler. É muito enriquecedor. Então, Kardec diz o seguinte, bem, com base na doutrina do Cristo, que ele pregou por palavras e por exemplos, as bem-aventuranças, a humildade, o amor aos inimigos, tudo isso tem por princípio fundamental a caridade. Então, não há que se dizer fora da igreja não há salvação, mas sim, fora da caridade não há salvação. Faz sentido? Faz? Claro que faz. Porque qualquer um que pratique a caridade, ainda que não cumpra os sacramentos da igreja, os mandamentos, as tradições do judaísmo, ainda que nem tenha religião, quem pratica a caridade, salvar-se-á. Concordam? Sim. E aí, ainda sobre salvação, vamos nos apoiar em Emmanuel, que nos diz assim, livro Palavras de Vida Eterna. A gente vem fazer palestra em um horário diferente, aí fica assim, nervoso, com a boca seca. Vamos lá. Salvar, diz Emmanuel, em legítima significação, é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a exaustão de suas forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação, até o último sacrifício. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreende que a salvação terá efetivamente chegado até ti. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos, quando somos, na verdade, criaturas humanas, com necessidade de aprender, evoluir, acertar, retificar-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a esposá-las e a cumpri-las. Ou seja, segundo Emmanuel, a salvação é a oportunidade que nos está sendo dada por Deus, Jesus e os benfeitores, para que encontremos a verdade, nos apoiemos nela e nos transformemos.
E a verdade qual é? Quem assistiu o Encontro com Jesus aqui esse ano? Pouca gente, então vai saber o que é a verdade. Mas eu vou dar a cola para vocês, porque eu sou boazinha. A verdade é o quê? A nossa essência. Somos espíritos imortais, filhos de Deus e, portanto, submetidos à lei. Ação e reação, amor e misericórdia. Para fechar esse conceito, vamos nos apoiar de novo em Emmanuel, no livro O Consolador, questão 225. A salvação da alma é a iluminação de si mesma. E o Evangelho é o roteiro para a ascensão dos espíritos em luta, nós. De sua aplicação, decorre a luz do Espírito. Ou seja, resumindo, a salvação é a evolução espiritual. O caminho do qual a ovelhinha se desgarrou é, na verdade, o caminho do reino dos céus. E o pastor vai lá buscá-la, atrás de volta, e lembram-se, vai seguindo com ela aquelas 8 horas ali, pelo menos por dia, mostrando o caminho, a porta. Mas, às vezes, ela se desgarra novamente. Por quê? Aí é curioso a gente falar um pouquinho das ovelhas. Já vimos que elas são sensíveis, né? Mas elas são... inclusive eu vi que elas se automedicam. Elas procuram lá a ervinha certa para uma dor de cabeça e tal. Em geral, as ovelhas não fogem, elas são obedientes, é verdade. Mas elas se dispersam por quê? Porque elas são despreocupadas, elas confiam no pastor. Elas confiam intensamente no pastor e elas vão pastando, procurando uma moita mais verde, uma moitinha mais gordinha, uma ervinha mais gostosa. E aí elas se perdem. Eu diria que elas são curiosas e gulosas. E nós, que somos o rebanho de Jesus, também temos nos perdido, ao longo da nossa jornada evolutiva, pelo mesmo motivo que a ovelha, pelo apetite. O apetite pelas aquisições materiais, pelos vícios, pelos excessos de toda a ordem. E aí nós nos perdemos. E quando nós estamos lá desorientados, precisamos retornar. Precisamos nos reconectar com a nossa essência. Muito bem. E aí o que o pastor faz? Nós conhecemos a voz dele. Ele nos chama. Quando não há resposta, ele não estende a mão, não. Ele vai lá nos buscar e nos traz de volta, no colo, e celebra com os seus amigos. A minha ovelha perdida voltou. Mas ainda tem uma outra questão aí muito importante no retorno dessa ovelhinha. Lembram-se que ele disse que haveria mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender? Então, o foco aí é o arrependimento. Arrepender-se, do grego metanoia, significa transformar-se. Se nós formos lá no Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra Dias, dos originais gregos, os manuscritos originais gregos, nós vamos encontrar lá uma anotação que ele faz nessa parábola, dizendo que... Arrepender-se é mudar de mente, de sentimento, de vida. Ora, o que é isso? Progresso, evolução do espírito.
Então, ao arrepender-se, a ovelha recomeça o seu caminho, mudando as suas atitudes. Ela vai deixar de ser gulosa. Lembremos-nos que Jesus, quando curava, ele dizia assim: vai e não peques mais. Vai, a tua fé te salvou. Lembrando a responsabilidade daquele que recebia a graça no caminho a seguir dali adiante. Se não houver mudança de atitude, que nós sabemos que é reflexo da nossa mudança moral, nós vamos nos perder novamente no caminho. E aí eu vou me apoiar mais uma vez em Emmanuel, porque ele faz uma reflexão muito interessante sobre isso, que eu gostaria de compartilhar com vocês. No livro Pão Nosso, capítulo 115, Emmanuel faz uma reflexão sobre um versículo de João, que diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aí Emmanuel segue: não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto à mansidão e ternura, para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem nas margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, a mansuetude da ovelha, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir, ou seja, vigília, né? Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que mais lhe apetecem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela imprudência? Essa é a reflexão de Emmanuel, que nós precisamos guardar. E pensar que de tudo isso que Emmanuel trouxe, o que fica, em primeiro lugar? Não basta estar no rebanho de Jesus. É preciso transformar-se. Não basta desenvolver as virtudes do Evangelho. É preciso servir. Porque a lei nos compele ao serviço da humildade, ao serviço da renúncia e também a reforma íntima, que começa no processo do autoconhecimento. Então, nós precisamos observar as nossas ações, as nossas reações, os nossos pensamentos, sobretudo, e refletir: eles são condizentes com a doutrina que eu abracei? A Joana de Ângeles tem um exercício que eu acho fantástico. Pensar assim: qual é o meu pensamento mais recorrente? Façam isso. Qual é o pensamento que nos vem mais à cabeça? É de crítica? Julgamento? É de amor? Vai nos dar uma pista do que precisamos mudar em nós. Porque tudo que nós aprendemos aqui, nessa casa, ou em outra casa espírita, ou em outra religião, tudo que nós aprendemos nos cursos, nas palestras, nos nossos trabalhos aqui na casa espírita, que são uma fonte inesgotável de ensinamentos, não é não, Cissa?
Tudo isso precisa servir primeiro a nós mesmos, para que a mudança se opere aqui dentro. Porque aí sim, vamos ter compreensão e humildade para servir ao próximo. Para finalizar, a Cissa já está me olhando assim. O caminho para isso, qual é? Já falamos, Jesus é o Evangelho. Então, a reflexão que nos cabe agora é: quem sou eu nesse rebanho? Não é o jargão que está se usando agora, quem sou eu na fila do pão, não, pessoal. Quem sou eu no rebanho de Jesus? Eu já estou nesse processo de arrependimento, de transformação, ou eu ainda sou a ovelhinha que corre atrás de uma moita mais verde, mais gordinha? Eu estou surdo à voz do pastor ainda? Ou eu já reconheço a voz do meu pastor como o caminho a seguir? Ele é o bom pastor, como disseram os profetas do Antigo Testamento. Tempos depois, ele veio para cumprir as profecias e disse: eu sou o bom pastor. E aí, para a gente finalizar, eu vou compartilhar com vocês um versículo de João, capítulo 21, versículo 15. Quando diz que Jesus, já ressuscitado, se apresenta aos apóstolos e diz: Pedro, pergunta, né? Pedro, tu me amas mais do que os teus companheiros me amam? Sim, mestre, eu te amo. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de tudo. Eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi o pastor que Jesus nomeou para ficar conosco depois que ele se foi. E a trajetória de Pedro é a construção do reino dos céus no coração de um homem. Lembram-se do pescador rude, sem compaixão, da história inicial? Depois, aquele que cortou a orelha do soldado, que ousou prender Jesus. E um tempo depois, aquele que negou Jesus 3 vezes. Não por maldade, mas por fraqueza, como disse Humberto de Campos. Até chegar naquele que ergue a casa do caminho e cuida de milhares de necessitados. Aquele que recebe Estevão nessa mesma casa, ferido, a despeito das contrariedades, dos argumentos de Tiago, quando disse: nós não temos mais leitos, não temos mais lugar aqui, não podemos recebê-lo. E Pedro disse: Tiago, esse é o nosso serviço. Tempos depois, Pedro recebe Paulo de Tarso na casa, quando todos ainda desconfiavam da verdade da conversão. Paulo cometeu muitas atrocidades. E Pedro lhe estende os braços e diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus quer que sejas bem-vindo nessa casa. Esse foi o homem que Pedro se tornou. E agora, meus amigos, eu peço perdão pelos minutinhos que eu roubei, mas vou finalizar com João, que nos trouxe Jesus na sua plenitude, para que essa frase fique guardada no nosso caminho, na nossa reflexão aí, enquanto ovelhinhas do rebanho do Cristo. Eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Muita paz.